Se você fosse obrigado a passar por diversos jogos mortais para salvar seus amigos de um destino terrível, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes, iremos acompanhar Rig tentando sobreviver enquanto se esforça para salvar seus parceiros, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar as armadilhas letais em Jogos Mortais 4. Nem a morte é capaz de parar esse cara. Finalmente, Jigsaw está morto. O velho acabou sendo finalizado por uma de suas vítimas depois de fazer mais um jogo macabro, e nesse momento estamos acompanhando a sua autópsia. Tudo estava ocorrendo dentro dos conformes, até que um dos especialistas decidiu abrir o estômago do cara, e lá dentro ele encontrou uma fita. Logo, o detetive Hoffman é chamado para investigar o conteúdo da fita, e nela, Jigsaw deixou uma mensagem, dizendo que assim como todos, Hoffman e os outros detetives não iriam escapar de serem testados apenas porque o John foi jogar no Vasco, já que a sua morte era apenas o início de tudo, e que os jogos estavam prestes a começar, pois seu trabalho deveria continuar. Em seguida, vemos Trevor despertando e percebendo que seus olhos estavam costurados, e apesar de sentir uma coleira presa a uma corrente em seu pescoço, o homem não conseguia ver nada em volta para ter uma noção de onde ou o que estava acontecendo. Os seus gritos de desespero despertam outra vítima, o advogado Art, que tenta gritar para o outro, mas não consegue falar nada pois sua boca havia sido costurada. Porém, seus murmúrios chamam a atenção de Trevor. O cara percebe que não está sozinho e surta achando que era o sequestrador. No desespero, Trevor derruba uma caixa de ferramentas no chão e começa a atacar coisas no Art, mas ao se virar, Trevor revela que tinha uma chave presa em suas costas, e Art nota imediatamente que essa era sua única chance de sair dali com vida. Mas enquanto pensava em um plano, o cego puxa a corrente tentando se libertar, mas acaba ativando um dispositivo que começa a enrolar ambos para o meio da sala, e digamos que esse negócio não iria parar até empacotar os caras. Vendo que não tinha outra escolha, o coitado pega uma das ferramentas e começa a se aproximar de Trevor na surdina, iniciando uma luta com o cara. Porém, Trevor consegue cravar um gancho no advogado, lhe derrubando no chão. Mas Art não se dá por vencido e derruba Trevor, o finalizando brutalmente e conseguindo se libertar. Ok, é nítido que nem na morte Jigsaw descansa, porém os métodos que ele parece estar usando são bem diferentes do normal, criando jogos em que seja necessário que alguém morra para que um indivíduo fosse salvo, já que no jogo das coleiras, Trevor estava condenado desde o início, pois ele estava sem um sentido mais importante em um combate como esse, que é a visão, usada para saber a hora de desviar de um golpe, ou medir mais ou menos a força do seu inimigo. O máximo que ele poderia fazer seria usar as ferramentas ao seu lado para enfiar entre as engrenagens, mas claro que tem o risco dele se ferir gravemente, pois o cara teria que tatear o mecanismo para saber o local correto onde introduzir a ferramenta, e os jovens por aí não vão pensar besteiras. Quanto a Art, já que era possível abrir a sua boca desde o início, pois a única coisa que estava segurando ela eram linhas, ele deveria ter feito isso antes de iniciar uma briga sem sentido com o Trevor. Afinal, ele abriu a boca sem motivo nenhum depois de matar o cara. Então, levando em consideração que ele abrisse essa bendita boca antes e explicasse para o Trevor que ele não era o seu sequestrador e que Trevor tinha a chave de sua liberdade nas costas, o advogado poderia descrever o ambiente e pedir que Trevor lhe desse algumas ferramentas e a chave. Dessa maneira, ele poderia usar as ferramentas para cortar os cabos de energia que provavelmente estão fazendo as engrenagens rodarem, assim ganhando mais tempo para se libertar. Depois de solto, era só tentar libertar Trevor, pois se a chave para sua liberdade estava no pescoço do cara, o mais provável é que a chave do cadeado de Trevor estivesse nas costas do advogado. O mais estranho é que, diferente de todos os jogos do Jigsaw, nesse não haviam fitas com dicas nem nada do tipo, o que só deixa o enigma e a lição que deveria ser aprendida totalmente impossível de se compreender. Agora, supondo que esse Art não seja tão maníaco quanto o palhaço que conhecemos bem, e de fato ele não quisesse eliminar Trevor sem motivo algum, ele deveria se aproveitar da cegueira do cara e se aproximar de fininho pelas costas, pegando a chave sem machucá-lo, ou até mesmo nocautear o homem, tudo para não precisar sujar as suas mãos ou tirar uma vida, já que um confronto direto não era necessário, pois Trevor sequer conseguia saber a posição de Art. Já Trevor teria que abordar uma estratégia oposta, segurando Art e tentando imobilizá-lo, evitando ao máximo se distanciar do cara, já que, como podemos notar, Trevor conseguiria facilmente derrotar Art em uma batalha justa por conta do seu tamanho. Portanto, desde que ele conseguisse segurar o advogado, a vantagem seria sua, pois Art dificilmente conseguiria se soltar. Mas a melhor opção mesmo seria se o Art tivesse aberto a boca e contado tudo pro cara. Dessa forma, ambos poderiam trabalhar em equipe e saírem vivos. Em paralelo, vemos alguns oficiais invadindo o local onde aconteceu um outro jogo doentio do Jigsaw. Porém, ao se aproximarem, os soldados notam que tinham dispositivos aparentemente explosivos feitos para impedir que alguém abrisse a porta, e decidem enviar um robô para averiguar o local antes de invadirem. Porém, ao verem o corpo da Carrie, Rig corre para tentar ajudar, achando que a mulher ainda estava viva, passando por todas as portas de segurança sem hesitar. Mas quando dá de frente com seu cadáver, o homem perde totalmente as suas esperanças. Logo, o local se enche de policiais, e Rothman vai até Rig, o repreendendo por estar no local sem pensar. Mas Rig apenas achou que a sua amiga ainda estava viva e veio tentar salvá-la. Vendo como a perda da amiga abalou a mente do coitado,
Hoffman ordena que ele vá para casa descansar. Então, 2 agentes do FBI aparecem para saber sobre o caso. Hoffman vai de encontro aos agentes Peter e Paris, que contam ser os contatos da detetive Carrie, pois ela lhes passava informações sobre o caso. E em sua última mensagem veio junto uma pista: abram a porta e me encontrarão. Mas Hoffman diz não fazer ideia do que isso significava. Em seguida, os dois vão avaliar a cena do crime, e Paris nota que o cadeado foi aberto, mas por alguma razão a mulher não conseguiu sair. Então Hoffman revela que a armadilha foi feita por Amanda como uma execução, e Carrie não tinha chance de escapar. Só que Peter fala que Amanda com certeza não foi a única responsável, pois de acordo com a sua ficha, ela não deveria ter força para conseguir colocar Carrie naquele dispositivo sozinha. Então Hoffman fala que John poderia ter feito isso, ou usado algum dispositivo, pois era um engenheiro. Mas Peter fala que isso era improvável, pois ele era um paciente terminal, portanto em seu estado, o velho não conseguiria fazer isso. Além de que o FBI tinha razões para acreditar que havia mais envolvidos no caso, como um homem que a polícia não conseguiu identificar, e eles vieram até ali para achar essa pessoa e prendê-lo. Bom, aqui já tem muitas coisas erradas, mas vamos por partes. Primeiramente, deixar Rigg continuar nessa operação sabendo que o cara era emocionalmente envolvido com as 2 vítimas é uma insanidade sem tamanho. Isso porque ele quase se explodiu e estragou completamente uma investigação de meses, apenas correndo cegamente pelas portas até o corpo. E mesmo que ele dissesse ter achado que sua amiga ainda estava viva, isso não faz sentido nenhum. Até porque, com certeza, ela teria ouvido os caras entrando e gritaria desesperadamente por ajuda. Ainda mais depois de ouvir a voz de Rigg. Além disso, depois de cometer esse erro, Rigg deveria ser afastado do caso e ser colocado sob proteção até tudo se resolver, pois 2 de seus amigos mais próximos estavam envolvidos no caso. Um foi jogar no Vasco e o outro está desaparecido. Portanto, é óbvio que ele pode ser um possível alvo nessa brincadeira toda. E mesmo assim, as forças policiais não movem um músculo para tentar proteger o cara. E como o Rigg é da polícia e tendo acompanhado de perto o caso do Jigsaw nos últimos meses, o cara com certeza sabe o que aconteceu com o agente Steven Singh, que foi literalmente explodido por tiros em uma das armadilhas que o Jigsaw colocou em seu esconderijo. Portanto, sair correndo dessa forma descuidada é praticamente pedir para virar purê. Depois de ser repreendido pelo Hoffman, Rigg está na delegacia vendo um interrogatório de Jill Tuck, a ex-esposa do Jigsaw, e também algumas revistas e livros que apontavam John Kramer como um gênio. Só que Hoffman chega ali questionando por que ele não está em casa, e é claro que o cara está obcecado com o caso, e não iria deixar isso para trás, pois ele sentia que Eric ainda estava vivo, e tinha a obrigação de encontrá-lo. Só que Hoffman conta que Carrie sumiu há apenas 4 dias, e já tinha sido finalizada, dando a entender que Eric teve o mesmo destino. Mesmo com Rigg discordando, Hoffman insiste que ele precisa deixar isso pra lá, e tirar umas férias que ele tem pendente. E depois de mandar o cara pra casa, ele comenta para os agentes do FBI que Rigg estava perturbado assim, pois todos ao seu redor morriam. Então os agentes continuam a investigação. Peter se questiona por que Rigg estava olhando para aquele interrogatório, afinal ele era da SWAT e não um detetive. Já Paris quer revelar a real pista que Carrie deixou, sobre ter 2 policiais em perigo, mas Peter diz que ela não pode tomar essa decisão, e sim só ele. Nesse momento, Hoffman aparece ali com um ursinho, perguntando se eles precisam de alguma ajuda, mas logo surge uma ocorrência e ele precisa sair. Porém, Paris nota o ursinho na mão do cara e questiona se ele tinha filho ou filha, e se ele era casado, mas o cara apenas responde de uma forma ambígua, dizendo que era uma menina. Depois disso, Hoffman vai para outro local preparar um envelope com algo dentro, só que ele acaba sendo capturado por um mascarado. Chegando em casa, Rigg encontra sua esposa com as malas feitas para visitar a mãe. Ela até chama o cara para ir junto, porém a obsessão dele pelo caso não deixa. E aí o cara tenta descansar, mas não demora muito para escutar e ver alguém se movendo pela casa. Rigg acha que é sua esposa e sai atrás dela, mas digamos que ele teve uma bela surpresa e acabou sendo pego por alguém mascarado. Ok, Paris e Peter aparentemente vieram para fazer o que a polícia não conseguiu: solucionar o caso, proteger as vítimas e revelar todos que participaram dos jogos do Jigsaw. O problema é que eles não estão fazendo absolutamente nada disso. Primeiramente, eles tinham uma informação enviada por Carrie de que os 2 policiais estavam em perigo, e sabendo que Hoffman e Rigg eram mais próximos de Carrie e Eric, os únicos policiais que de fato foram vítimas ativas do Jigsaw, eles não só deixam de avisar os 2 para tomarem cuidado, como também permitem que Rigg saia sem nenhuma proteção, e sequer colocam agentes à paisana ou escoltas para seguir os 2 e garantir a segurança deles, coisa que seria extremamente necessária nesse caso, algo que poderia servir até mesmo para investigá-los, pois pelo que parece, Peter suspeita que alguém da polícia pode estar ajudando o Jigsaw com os jogos. Quanto a Rigg, é bem provável que ele saiba sobre o sequestro da Carrie ter acontecido em sua própria casa, e mesmo assim, ao ouvir alguém correndo do lado de fora do seu quarto, ele sai de cueca e desarmado. Só faltava escrever "me sequestre" no peito. Isso nunca poderia ser o comportamento de um tenente do esquadrão da SWAT. Não dá nem pra imaginar como é que esse cara sobreviveu tanto tempo para subir de patente com esse tipo de comportamento. O correto seria ele se trancar no quarto, pegar a sua arma e usar o telefone que fica ao lado da sua cama para chamar reforços. Assim, caso o assassino tentasse entrar, ele teria que fazer barulho e muito esforço, além de ficar mais fácil atirar
atirar no cara. Além disso, agora que o John virou celebridade, é bem possível que várias pessoas tentem copiar ou imitar as suas ações, já que existe doente pra tudo nesse mundo. Portanto, a polícia, junto ao Estado, deveriam proibir a venda de materiais exaltando o Jigsaw, para evitar que isso encoraje os outros a fazerem o mesmo. Ao acordar, Rigg se vê na banheira e nota que tinha um ponto de interrogação gigante na porta. Ao tentar abri-la, ele aciona um dispositivo que toca uma fita na TV. Lá vemos o boneco Billy contando que Rigg apenas observou enquanto todos seus amigos desapareciam, inclusive Eric, e agora seria testado por isso. Ele mostra que Eric estava vivo, usando um bloco de gelo para se manter em pé, mas logo o gelo iria derreter, e tanto ele quanto Hoffman iriam virar camiseta de saudade. Mas para salvá-los, bastava ele abrir a mão de sua obsessão por salvar a todos. Assustado, Rigg abre a porta do quarto e aciona um contador de 90 minutos, indicando que ele tinha apenas esse tempo para salvar todo mundo. E andando pela sua casa, o agente vê diversas fotos de uma mulher espalhadas pelo local, e mais à frente ele encontra uma pessoa presa a uma cadeira diferenciada, com uma fita presa na mão e uma máscara de porco. Na TV toca uma mensagem do sequestrador, dizendo que diferente de Rigg, é assim que ele enxerga os criminosos como Brenda, porcos que não merecem as vidas que têm, e por isso o dever de Rigg seria não salvá-la. Só que ao puxar a máscara, o homem aciona o dispositivo que começa a puxar o cabelo da mulher, e eventualmente iria arrancar o seu escalpo. Desesperado, Rigg tenta salvar a mulher, que conta sobre a senha para libertá-la e estar nas engrenagens. Mas Rigg tem outro plano, tentar cortar o cabelo dela. Então ele corre até a cozinha para procurar uma faca, mas óbvio que não tinha nada lá, além de um bilhete dizendo que o tempo estava acabando. Sem ter o que fazer, o policial atira na máquina, tentando quebrar as engrenagens, mas é claro que não funciona. Como uma última alternativa, ele tenta ler os códigos nas barras, e consegue por sorte libertar a garota. Mas quando vai procurar um pano para estancar o sangramento, ele é surpreendido pela jovem que o ataca com uma faca, e com um certo esforço, Rigg consegue derrubá-la, e finalmente ouve a fita que sai em sua mão. Nela, o assassino diz que o jogo de Brenda era finalizar o policial caso ele a resgatasse, pois com as provas que espalhou pelo apartamento dele, Rigg iria prendê-la pelo resto da vida, e a arma para fazer isso tinha sido colocada embaixo da TV. Depois de ouvir a fita, o homem vai até a saída, onde encontra uma caixa com um bilhete dizendo para você deixar o like e se inscrever no canal para nos ajudar a crescer. Logo abaixo tinha outra frase, dizendo que enquanto uma salva uma vida, a outra tira. Junto dessa nota tinha uma chave para um quarto de hotel, e outra chave que ainda não sabemos para o que serve. E com apenas esses objetos, o policial sai em busca de respostas. Ok, definitivamente Rigg cometeu muitos erros aqui, que não só botaram ele em risco, como também o fizeram perder tempo. Primeiramente, já podemos entender aqui que a tal obsessão que a fita estava falando se tratava da vontade que Rigg tinha de salvar a todos como se fosse um super-herói. E todos nós sabemos que as regras e as nuances são extremamente importantes nesses jogos, tanto que se Rigg não tivesse puxado a máscara na tentativa de salvar a moça, nada teria acontecido, e ela ficaria bem. Era só ele ligar para a polícia, que com certeza viria com bombeiros para resgatar a moça sem ativar o dispositivo e calvar ela. Mas é impressionante como todos que Jigsaw escolhe para os seus jogos têm a incrível capacidade de sair pondo a mão em tudo sem estudar o dispositivo com o qual está lidando. Como se não fosse suficiente, Rigg viu a fita na mão dela e não teve curiosidade alguma tocá-la para saber do que se tratava, mesmo que pudesse ser uma mensagem que ajudaria o cara a resolver o enigma. Outra coisa que é muito estranha aqui é o fato de a pessoa que fez o jogo levou as facas e claramente fuçou na casa inteira de Rigg, levando tudo que pudesse atrapalhar o jogo, mas por alguma razão essa pessoa deixou a arma, que fica ao lado da cama do policial. Isso quer dizer que provavelmente a arma é importante para o jogo de alguma forma, pois o Jigsaw nunca faz nada sem motivo. Mas outra pergunta que fica no ar é por que Rigg não pegou esse negócio antes, tipo na hora em que ele levantou e percebeu que possivelmente alguém invadiu a sua casa. Esse cara tá pau a pau com o Jeff para ganhar o troféu de burrão de todos os jogos até aqui. Agora, se tratando da armadilha, a coisa mais óbvia a se pensar aqui é enfiar algum objeto entre as engrenagens para impedi-las de rodar. E já que aparentemente todos os objetos metálicos como os talheres foram levados, Rigg poderia tentar fazer isso usando os livros em sua estante, já que caso vocês não saibam galera, o papel tem uma resistência absurda quando dobrado corretamente, sendo que até uma certa parte dele consegue se manter mesmo pressionado por uma prensa hidráulica, ou seja, dificilmente as engrenagens conseguiriam permanecer funcionando se ele fizesse isso. Ou então ele poderia ter simplesmente ouvido a mulher e começado a procurar os códigos ao invés de sair correndo pelo apartamento, pois ele os encontrou rapidamente, e creio que dava para ter salvo a Brenda sem arrancar metade do couro cabeludo dela. Como se não fosse suficiente, ele ainda atira nas engrenagens sem hesitar. O problema disso é que as balas poderiam ricochetear e acertar tanto Brenda quanto ele. Que ideia genial, hein, Rigg? Além disso, tinham vários cacos de vidro no chão que poderiam ser usados ao invés da faca para cortar o cabelo dela. E se Brenda tivesse sido transparente e falado da faca embaixo da TV, o homem poderia ter cortado o cabelo dela antes. Também tem uma ideia bem arriscada, que seria o cara atirar no cabelo da mulher e cortá-lo com a bala, ou até mesmo com o calor do cano da arma após um disparo, já que dependendo da arma, esse calor pode chegar até 500 graus Celsius, e o cabelo
precisa de apenas 120 graus para ser danificado, então ele poderia resolver isso de duas formas. Ou ele poderia atirar em uma parede e esquentar o cano da arma, e depois encostá-lo no cabelo da moça e soltá-la, ou simplesmente atirar com a arma na parte torcida do cabelo dela, cuidando para não ter nenhuma peça metálica no caminho para ricochetear o tiro. Enquanto Rigg era testado, os policiais encontram digitais dele em uma cápsula disparada no jogo da Carrie, o que faz eles desconfiarem do caráter do cara. Porém, antes que pudessem pensar mais sobre, um dos oficiais entra na sala dizendo que uma testemunha disse ter ouvido tiros vindo do apartamento do Rigg. Então todos correm até lá para tentar entender o que estava acontecendo. Chegando lá, os oficiais encontram o corpo de Brenda e ficam incrédulos ao ver a quantidade de evidências espalhadas pelo lugar. Após explorar tudo, Peter formula sua teoria, dizendo que Rigg era o homem que ajudou o Jigsaw e que os dois detetives em perigo na verdade eram Eric e Hoffman, já que é muito provável que Amanda tenha prendido Eric por todo esse tempo e ele possivelmente ainda estava vivo. Explorando mais a sala, Peter encontra uma mensagem escondida, dizendo que 4 paredes formam uma casa, e olhando as fotos espalhadas pelos 4 cantos, ele nota 4 fotos iguais, as de Jill Tuck, e sabendo que possivelmente a mulher estava envolvida nisso, eles decidem levar a mulher até a sala de interrogatório. Inicialmente, ela fica muito irritada pelo fato de que estava mais uma vez sendo interrogada, já que faz muito tempo que os policiais pegaram dezenas de coisas em sua casa como evidência. Mas assim que Peter começa a falar, ela nota que a situação agora era diferente. O agente acusa a mulher de estar envolvida, pois a cada novo detalhe que descobrem do passado de John, ela está linkada de alguma forma, como o lema do assassino, valorize a sua vida, tendo sido criado pela própria Jill, pois esse era o lema de sua clínica de reabilitação para dependentes químicos. Ele pergunta à mulher do passado de John e onde tudo começou, como a sua primeira oficina, trazendo memórias incômodas para a moça, como o maldito boneco que ele lhe deu de presente. Bom, aparentemente a polícia desse universo é mais fácil de enganar do que deveria, isso porque eles já começaram a desconfiar de Rigg, sendo que tinham diversas evidências na casa de que ele era inocente e só estava sendo forçado a participar de um dos jogos do Jigsaw, como a fita de Brenda, as mensagens nas 2 televisões, entre outras coisas. Então, parece que os oficiais aqui estão com um pouco de preguiça de trabalhar e só saem fazendo suposições absurdas, sem base nenhuma. Afinal, se eles já suspeitam de um trabalho interno, nada impediria desse traidor tentar forjar algo para acusar outra pessoa. E da série de piores decisões do Rigg, ele sabe que Jigsaw costuma capturar os entes queridos das pessoas para fazer jogos absurdos, usando as pessoas importantes para a vítima no processo, como moeda de troca para fazer o jogo funcionar da forma que ele quer. Mesmo assim, o homem se separa de sua esposa, tornando tudo ainda mais fácil para o criminoso, que poderia ter sequestrado a mulher e usado ela como moeda de troca para ele participar do jogo. Novamente, genial Rigg. Indo para o tenente, ele finalmente chega até o hotel e sobe para o quarto da chave. Lá ele encontra outra caixa com uma foto de sua esposa em cima, dizendo que ela precisava do marido. Lá dentro, ele encontra uma fita e uma máscara. Na fita, dizia que no andar de baixo tinha outro criminoso chamado Ivan, e no quarto ao lado estavam as ferramentas para salvá-lo. Só que para executar esse trabalho, Rigg deveria esconder a sua identidade, e se ele se recusasse a fazer o trabalho, o Jigsaw saberia, pois tinham diversas câmeras espalhadas pelo local. Além disso, para concluir a tarefa, o Rigg precisava sentir o que o Jigsaw sentia. Então, o policial aproveita de uma discussão e chama o cachorro do cara. E quando o Ivan vai procurá-lo, ele encontra a máscara e entra no quarto. Assim, ele é rendido por Rigg, que pede para ele testar a segunda chave que pegou na porta ao lado, e isso funciona perfeitamente. Só que ao abrir a sala, Ivan surta e tenta fugir, mas Rigg o impede, forçando o homem a entrar. Lá dentro, descobrimos que esse sujeito fazia coisas horríveis com mulheres, do tipo que eu nem posso falar aqui. Vendo essas atrocidades, o cara nota seus amigos na televisão e sabe que tinha que continuar. Então ele pega uma fita que estava endereçada para seu nome e escuta que Ivan é um maluco doente, que fazia coisas absurdamente nojentas com garotas. E a missão de Rigg é punir esse cara, fazendo ele ver as coisas horríveis que fez. Só assim ele conseguiria a pista para avançar. Com isso, a gente força Ivan a se prender na cama e toca a fita que estava ao lado da máquina. Então, Jigsaw fala que Ivan torturou muitas mulheres apenas por suas aparências, mas para sobreviver agora, ele teria que abandonar a sua visão que lhe levou ao pecado, ou ter o corpo todo destruído. Ao fim da gravação, o mecanismo é acionado, dando a próxima pista a Rigg, que vai embora deixando Ivan para se virar sozinho. O problema é que o homem não faz isso tão bem. Ele consegue furar um dos seus olhos, mas não consegue fazer isso com o outro a tempo, sendo dividido que nem um boneco de Lego, se é que vocês me entendem. Enquanto isso, do lado de fora, Rigg lê a pista, que dizia para o policial se tornar um professor e voltar para onde tudo começou. Isso faz Rigg se lembrar de quando entrou para a polícia e era apenas um novato. Ele e Hoffman foram chamados até uma escola para atender um chamado de uma garotinha que era surrada pelo pai. Porém, o pai ordenou que a menina ficasse quieta e a mãe acobertou tudo. Isso fez com que Rigg perdesse a paciência e batesse no homem, acarretando em grandes problemas. Ok, antes de tudo, eu não sei se eu daria os botões para o Ivan apertar e ter uma chance no jogo, mas deixando as questões morais de lado e indo para a armadilha, a única
forma que Ivan tinha de sobreviver era apertar os dois botões de uma vez só para não desperdiçar tempo. Mas aparentemente, todas as vítimas do Jigsaw parecem gostar de sentir dores parceladas, deixando tudo para o último segundo. Outra coisa que Ivan poderia fazer era implorar para que o policial colocasse algo entre os seus olhos e as lâminas do dispositivo, como a jaqueta dele, por exemplo. E claro, torcer para que o oficial tivesse pena de uma pessoa nojenta que nem ele. Eu não sei se eu teria. Além disso, Ivan é o recepcionista do hotel e parece ficar até tarde em seu trabalho. Como é que ele não viu alguém trazendo todos aqueles equipamentos para dentro do quarto? E outra coisa, como ele ou até mesmo algum hóspede não ouviu alguém montando isso tudo ali? Com certeza deveria ser um som infernal de parafusadeiras e martelos a noite toda. O mesmo vale para a casa do Rigg, já que ele acordou por lá com uma sala inteira preparada para a Brenda, com uma baita cadeira de tortura no centro do lugar. Além de um mestre das armadilhas, o Jigsaw é um mestre da logística também. Voltando para a delegacia, Jill revela como John se tornou o Jigsaw, contando que ele a deixou depois de um acidente, pois em uma noite, quando estava saindo da clínica, Jill foi abordada por Cecil, um de seus pacientes, que implorou para que ela pegasse a sua jaqueta que tinha esquecido lá dentro. Então ela tentou entregar para o cara, mas Cecil invadiu o local ameaçando a mulher com uma faca e foi roubar alguns remédios. O problema é que na saída ele atingiu a barriga da mulher que estava grávida com a porta, fazendo com que ela perdesse o bebê. John acabou vendo Cecil fugindo e foi até o local socorrer a esposa, levando ela para o hospital. Mas infelizmente já era tarde. No desespero, Jill fala que só queria ajudar aquelas pessoas, mas John diz que apenas elas poderiam se ajudar, e saiu de lá para armar o seu primeiro plano. Porém, Peter não parecia nada convencido com essa história, mas o interrogatório teve que ser interrompido quando um dos seus homens aparece avisando sobre o incidente que aconteceu no hotel. E não demora muito para todos os oficiais irem para lá. Investigando o local, Perry se questiona sobre como aquilo tudo entrou ali sem que ninguém percebesse, mas seu parceiro conta que o local foi alugado pelos últimos 6 dias, portanto quem quer que tenha feito isso trouxe peça por peça, e com certeza era um ninja. Além disso, Peter nota que os testes dessa vez não eram mais para o Ivan ou Brenda, e sim para o Rigg, pois aparentemente Jigsaw queria que o agente visse as coisas da mesma forma que ele vê, e devia estar tentando recrutar o cara para o seu lado doentio. Logo, os policiais descobrem que o cara que alugou o local era o advogado Art, que tinha uma propriedade nas redondezas. Então, todos se direcionam para lá, mas tudo que encontram é um local abandonado, com 2 notas dizendo que eles corriam perigo se ficassem perto, e o homem nota uma câmera filmando a chegada deles no local. E é aí que Peter percebe quem eram os 2 agentes em perigo que Carrie tinha falado. No caso, era ele e sua parceira Paris, pois ambos faziam parte desse estranho jogo. E em paralelo, Hoffman acorda amordaçado ao lado do Eric e fica surpreso ao ver que o cara estava vivo. Então somos levados ao passado, onde vemos que alguém resgatou o Eric depois da briga com a Amanda, e lhe manteve preso, o alimentando de vez em quando durante 6 longos meses. No presente, um homem armado aparece e ativa um mecanismo na porta, se sentando na frente dos 2. Ao ver o cara, Eric entende que estava participando de mais um jogo doentio e decide acabar com tudo ali para não ser mais uma peça. Porém, o homem misterioso o impede, dizendo que se ele fizer isso, a balança vai torrar Hoffman, portanto ele também estaria tirando a vida de um inocente, o que faz Eric desistir da ideia. Porém, a aproximação do cara faz Hoffman reconhecê-lo na hora e lembrar que aquele era o advogado que defendeu o homem em que Rigg desceu a porrada, o advogado Art, que tentou negociar um acordo com os 2 para pagarem uma indenização ao seu cliente. Só que Hoffman acobertou Rigg, mentindo que o pai da menina tinha partido para cima primeiro, e por isso as acusações foram retiradas. E vendo que não tinha mais o que fazer, Art jura que ambos se arrependeriam disso. Bom, ficar pendurado nessa situação que Eric se encontra é um tanto complicado. Isso porque não tem nenhuma forma de escapar, a não ser que ele seja o Mr. M. O máximo que Eric pode fazer é ficar em pé em um pé só, de preferência o da bota ortopédica, para que ele não tivesse queimaduras de gelo. Certamente seria difícil de se equilibrar, mas essa é a melhor opção que ele tem. Pelo menos é uma que envolva acabar com o jogo por conta própria, como ele tentou fazer. Quanto à Art, não faz sentido que ele esteja participando desse jogo, a não ser que ele também seja uma vítima. Isso porque a motivação dele para torturar Hoffman e Rigg era muito fraca, pois além do pequeno conflito que tiveram há anos atrás, não haveria motivo algum para a Art gastar tanto tempo e dinheiro montando armadilhas e planejando torturar Rigg psicologicamente, porque eles fizeram o advogado perder um trampo. Portanto, é bem provável que ele esteja sendo controlado, e tem alguém muito pior por trás disso. E se você parar e analisar bem, o Art já participou de um dos jogos do Jigsaw, o primeiro que vimos lá no começo com as correntes. O que não faz sentido é que ele sobreviveu àquela loucura, e mesmo assim está participando de outro jogo. Então, com certeza ele fez algo extremo para participar de 2 jogos do Jigsaw. Voltando a Rigg, o oficial finalmente chega na fonte de toda essa bagunça, a escola onde ele encontrou a garotinha anos atrás. Andando pelos corredores, o cara vê uma porta marcada com uma grande interrogação. Dentro da sala, ele vê o pai e a mãe daquela menina, e uma escrita no quadro pedindo que Rigg salve como o Jigsaw salva. E enquanto investigava o local, ele percebe que a mulher ainda estava viva. Com muita dificuldade, ela conta que acordou naquela sala com um
tocador de fita na mão, e quem quer que tenha colocado ela ali atravessou vários objetos pontiagudos em seu corpo, em áreas não vitais. Entretanto, o mesmo não podia ser dito do seu marido, que teve regiões vitais perfuradas. Sua missão era se desprender dos espinhos que lhe causavam tanta dor, e ainda assim, isso seria mais fácil que ter os ossos quebrados por seu marido como aconteceu no passado. Caso não conseguisse se libertar, ela sangraria até a morte junto do marido. Sem hesitar, a moça começa a arrancar os espetos, finalizando seu marido em troca da sua sobrevivência. Voltando ao presente, ela pede ajuda ao oficial, que continua explorando a sala procurando por mais pistas, até que ele acha outro gravador. Essa mensagem dizia que Rigg ainda precisava aprender uma lição, identificar se a vítima tinha aprendido algo com o teste e com seus erros do passado, se tornando alguém melhor, alguém capaz de mudar sua própria vida para melhorar. Caso contrário, essa pessoa apenas iria desperdiçar mais sua vida, e era preferível que morresse ali mesmo. No final, ele conta que a vida daquela mulher estava nas mãos de Rigg, e que a chave para prosseguir em sua jornada estava fora do mapa. Explorando o local, Rigg encontra mais uma caixa com uma foto de sua esposa, e no verso, uma mensagem pedindo que ele volte para casa. Entendendo a mensagem, Rigg retira o último espeto da coitada, e entrega a chave que tinha em seu bolso para a mulher, junto de sua jaqueta, e diz que ela mesma deveria se salvar. E aí o oficial percebe as pistas escondidas, e se direciona para o lugar dono daquela letra G. Ok, essa mulher definitivamente não entende como uma hemorragia funciona, mas vamos lá. Quando seu corpo é perfurado por um objeto estranho, vocês já devem ter ouvido que nunca se deve retirá-lo antes da chegada dos bombeiros, ou de pessoas especializadas e devidamente capazes de arrancar o objeto sem causar nenhum estrago fatal. Isso acontece porque o nosso corpo, ou melhor, as nossas veias, funcionam exatamente como um balão de água quando perfurado por um espeto. Se você deixar o espeto lá, a pressão dentro do balão vai ficar estável, com no máximo um pouco de água escorrendo para fora. Agora, se você retira o espeto, a pressão empurra todo o líquido de uma vez, não só piorando a ferida, como também causando uma hemorragia. Ou seja, se a mulher puxasse aquilo, ela apenas estaria piorando tanto seu sangramento quanto do marido. O que mais deveria estar preocupando ela na realidade é a possibilidade de pegar tétano. Porém, para isso existe um tratamento com soro antitetânico. Talvez a melhor estratégia para ela seria ficar parada mesmo, esperando a ajuda chegar, e Rigg deveria ligar para a emergência assim que entrou na sala, em vez de meter a mão naquela estaca e retirá-la. Nada garantia que o diagrama no quadro estava certo, e que as estacas estavam nos mesmos locais da foto. Se ela tivesse esperado, não demoraria muito para o Rigg aparecer, e sabendo do histórico do cara, provavelmente ele iria ajudá-los a se libertar, ou pelo menos chamar ajuda para fazer isso. Mais tarde, Paris e Peter encontram a escola, e logo descobrem que Rigg estava começando a se corromper, deixando com que a mulher se salvasse sozinha, e mesmo assim ela testemunha a favor do oficial, dizendo que ele a salvou. E juntando as informações de todos os envolvidos no caso, os peritos descobrem que todos eles, incluindo Jill, foram atendidos pelo mesmo advogado que libertou todos eles, o tal Duarte. Isso faz com que eles notem que esse advogado provavelmente está por trás de tudo. Nesse momento, um dos oficiais acaba acionando uma armadilha que finaliza uma de suas colegas, deixando todos absurdamente assustados. Mas tudo piora quando eles descobrem que o segundo endereço mantido por Jill e Art era essa escola. Preocupados, a dupla sai explorando o local, e encontram em um dos escritórios o boneco Billy com uma fita amarrada no pescoço. Nela, o assassino dizia para a agente Paris que até o final da noite, Peter iria tirar a vida de um homem inocente. Então ele fala que o próximo passo dela seria crucial. Então eles escutam os estalos vindo do boneco, e Paris se aproxima para ver o que estava acontecendo. E aí algo dentro do boneco explode, lançando cacos na cara da mulher, que é levada às pressas para o hospital, deixando Peter completamente louco de raiva. Com isso, Peter corre até a sala de interrogatório, onde força Jill a dizer toda a verdade, a ameaçando de prisão, e dizendo que por ela esconder a verdade, pessoas estavam morrendo, e cada dia morreriam mais. Ele joga as provas de seu envolvimento com Art na mesa, e depois de muita pressão, Jill conta que seu advogado e seu ex-marido eram sócios, e construíram diversos prédios juntos. Mas depois da perda do bebê, John mudou e abandonou tudo, até mesmo seu casamento. Em seguida, ele sofreu um acidente de carro, tendo sobrevivido por pura sorte, mas isso mudou ele de alguma forma. Muito tempo depois, Jill tentou contato novamente, indo até a oficina dele para saber como o velho estava, mas o que ela encontrou foram diversas fotos de Cecil, só que John apenas disse que falou para o cara valorizar a sua própria vida. Porém, nós sabemos o que realmente aconteceu. Atormentado pela perda do filho, John foi atrás de Cecil, e o encontrou roubando em um evento do ano do porco chinês. Lá foi onde ele usou a máscara de porco para capturar o cara no meio de todo sem ser notado. Quando o viciado acordou, ele se viu preso em uma cadeira, com lâminas cortando seus pulsos. Então, John aparece dizendo que o cara era apenas um lunático que entregou a sua vida aos tóxicos, e graças a isso não só arruinou a própria vida, mas também a de uma criança inocente que nem pôde nascer. Só que John fala que o perdoa, e por isso lhe dará a chance de se redimir e renascer, testando sua vontade de viver. Com isso, ele termina de montar a armadilha que preparou para o seu primeiro jogo, e para se libertar,
armadilha. Tudo que o cara tinha que fazer era pressionar a cabeça contra algumas facas para abrir o dispositivo que prendia suas mãos e pernas. E com muito esforço, Cecil consegue se libertar, mas num ataque de ódio ele parte para cima de John, que já havia imaginado que isso aconteceria. Então ele apenas desvia para o lado e deixa Cecil cair numa caixa de arames farpados, o finalizando de vez. Bom, o erro de Cecil foi ter tentado atacar John mesmo já estando liberto. Isso porque o sangue em seu rosto definitivamente deve estar atrapalhando ele a enxergar, pois dava para ver uma caixa gigante de arame farpado atrás de John. Além disso, Cecil ficaria surpreso em saber que ele foi um dos pouquíssimos que conseguiram escapar das armadilhas de John. Portanto, tentar atacar o cara tendo perdido tanto sangue e principalmente estando desarmado foi uma péssima tentativa, pois se John tivesse uma arma, seria o fim do cara. E aqui acontece a mesma coisa, o cara ficou indo devagar, demorando mais do que o necessário. A maioria das armadilhas do John te prejudicam se você hesitar o mínimo que for. Então a decisão correta do Cecil seria empurrar as facas com a maior pressão que pudesse de uma vez só, para assim se livrar da armadilha sem precisar tentar várias e várias vezes. Quanto ao manuseio das armadilhas, é impressionante que os especialistas forenses tenham a mesma mania de ficar fuçando nas armadilhas à toa. Além disso, ficar na frente de um dispositivo que pode lançar espetos é uma burrice sem tamanho. Eles ao menos deveriam pedir para que todos se afastem da frente daquela coisa ao averiguar ela. Realmente isso faz parecer que tem um bando de pateta na polícia. Afinal, quem fica mexendo em um lançador de estacas como se fosse um mero brinquedo? Já falando de Peter e Paris, eles estão em um prédio cheio de policiais armados, e mesmo sabendo que ambos eram alvos do Jigsaw, a dupla prefere sair sozinha ao invés de chamar reforços para explorar o lugar. As pessoas parecem gostar de ser sequestradas aqui. Como se não fosse suficiente, 2 agentes do FBI supostamente são pessoas treinadas para saber lidar com qualquer tipo de ameaça e situação. Sabendo disso, eles não só se aproximaram do boneco, como também ouviram ele fazendo sons de uma bomba. Como se isso não fosse suficiente para recuar, Paris ainda enfiou a cara perto daquilo. E assim como o Rigg, eu não sei como é que eles conseguiram essa patente. No passado, Jill entende que seu marido já não era mais o mesmo e vai embora, dizendo que ele não foi o único a perder um filho, e suas ações não tinham justificativa. Depois disso, os dois nunca mais se falaram. E mesmo com a história completa, Peter ainda não sabia onde o jogo real estava acontecendo, até que ele repara em uma das fotos e nota que o primeiro prédio de John tinha o nome do seu falecido filho. Então ele volta até Jill e a obriga a contar a localização do local. Voltando a Eric, o gelo estava tão baixo que ele sufoca até perder a consciência. Ao notar isso, Art se aproxima para tentar ajudar, mas descobre que tudo aquilo era uma emboscada. Eric tenta lutar pela sua liberdade, mas já estava muito fraco para isso e acaba desistindo. Nesse momento, Art fala que não era o verdadeiro inimigo e entrega seu revólver para Eric com uma única bala, dizendo que essa era sua última tarefa. E se o outro jogador passasse nos testes, todos os 3 estariam livres. Porém, Art nota que o mecanismo que acionou a porta ao entrar estava conectado a 2 blocos de gelo que finalizariam Eric se Rigg entrasse pela porta. E falando no idiota, Rigg finalmente chega no local e encontra uma última nota, dizendo para ele tomar cuidado com quem iria salvar, pois o tempo estava a seu favor. Não demora muito para Peter também chegar no local e sair à procura de Rigg. O problema é que nesse exato prédio está acontecendo 2 jogos ao mesmo tempo, o do Rigg e o do burrão, quer dizer, o Jeff, que estava atrás de sua esposa Lynn. E ouvindo os gritos e sons de tiro, Peter chega bem a tempo de escutar Jeff finalizando Amanda, Jigsaw e consequentemente a sua esposa. Ao entrar na sala de operações, Peter se encontra com Jeff, mas o cara já estava tão transtornado que aponta a arma para o agente, perguntando por sua filha. Assustado, Peter atira em Jeff, o finalizando. Em paralelo, Rigg encontra as identificações de Eric e Hoffman e corre para tentar ajudá-los. Vendo que seu parceiro iria abrir a porta e com medo de morrer, Eric atira em Rigg tentando impedi-lo, mas não funciona muito bem, e o policial consegue entrar, finalizando Eric no processo e derrubando Hoffman nos fios elétricos. Numa ação desesperada, ele também atira em Art, que cai no chão chamando o cara de burro, pois Jigsaw estava ali testando. Então ele saca uma fita, mas Rigg nem sequer espera para ver o que era e atira novamente, finalizando o cara que consegue tocar a fita em seu último suspiro. Nela, Jigsaw dizia que estava tentando educar Rigg a não desperdiçar sua vida por causa de sua obsessão por salvar todos, já que ele não era um herói, e tudo que ele tinha que fazer para libertar seus parceiros e salvar todas as vítimas era simplesmente não fazer nada, pois Art estava encarregado de libertar a todos caso Rigg não chegasse na sala a tempo. Nesse momento, Hoffman se levanta da cadeira, se desprendendo sozinho e revelando ser o verdadeiro cúmplice que estava ajudando John e Amanda. Então ele declara que Rigg falhou no teste e sai da sala deixando seu amigo para morrer com a hemorragia do tiro. Em seguida, ele anda até a sala de operações, onde prende Peter lá dentro junto com o corpo de todos os envolvidos no jogo do Jeff. Um tempo se passa e voltamos ao início, onde John deixa uma mensagem para Hoffman após terminar os seus 2 maiores jogos, os de Rigg e Jeff. Na mensagem, o velho fala que Hoffman também seria testado e a morte não iria pará-lo, pois o seu trabalho tinha que continuar e os jogos estavam apenas começando. Bom galera, tudo indica que o Hoffman já ajudava o John há algum tempo, afinal ele deixou aquela carta para Amanda e possivelmente
provavelmente o ursinho que ele estava segurando naquele momento em que Paris perguntou se ele tinha uma filha era para a filha de Jeff, que foi levada junto com ele no filme passado, e por isso ele estava cuidando dela até o jogo terminar. Agora, sobre o jogo do Rig, tudo isso poderia ter sido evitado se o cara tivesse tirado férias, ou se o que eu falei antes tivesse sido feito, pois se tivesse alguém vigiando o Rig ou o Hoffman, esse jogo final do John Kramer seria parado, pois assim que algum agente à paisana visse alguém entrando na casa do Rig, ele reportaria isso para os agentes do FBI, e a dupla poderia chegar lá antes do cara acordar e sair nessa busca maluca. E o Rig poderia ter tido um pouco mais de cérebro e pensado sobre o propósito do seu jogo e de tudo que ele fez até agora, já que agir sem pensar foi o que trouxe ele até aqui. Então, se ele analisasse friamente a situação e todos os jogos que passou até agora, chegaria à conclusão que a melhor escolha seria esperar para ver o que aconteceria, poupando duas vidas inocentes, no caso o Art e o Eric, mas a sua própria vida, já que ele foi trancado na sala para morrer. Já o Hoffman com certeza não corria risco de vida, já que ele mesmo deve ter se prendido ali. Fala galera, esse foi como derrotar os Jogos Mortais 4. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você liberasse um monstro maligno que irá atormentar todos ao seu redor, o que você faria? Quer descobrir o que Senna irá fazer? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca deixar seus vícios e obsessões tomarem conta de suas vidas, pois nunca se sabe quais são as consequências que isso pode gerar.